A parábola das 10 virgens, Mateus 25, do versículo 1 até o versículo 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, cochilaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Daí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Na realidade, nós podemos observar e analisar essa maravilhosa passagem que fala acerca das 10 virgens. Essa passagem, ela ressalta a sua vida espiritual, tendo em vista a vinda de Jesus Cristo num tempo desconhecido e inesperado. Devemos perseverar na fé, para que uma vez chegado o dia e a hora, sejam levados pelo Senhor na sua volta. Sejamos levados no dia do arrebatamento da Igreja de Cristo, para que a nossa vida não tenha sido inútil. Está sem comunhão agora, está sem comunhão amanhã, está sem comunhão depois, é simplesmente um grande risco de vida. Primeiro, você não sabe quando vai morrer, e se Jesus Cristo vier agora, imediatamente, neste momento, irá rápido como num piscar de olhos, não dará tempo para você se arrepender e pedir perdão a Deus. Se Jesus Cristo vier agora, eu tenho certeza que eu vou subir com Ele. Estou fazendo a obra que Ele mandou. Estou pregando o Evangelho conforme o Senhor nos ordenou. Estou usando os meios os quais eu tenho direito, que no caso agora é a própria internet, devido à grande pandemia que devastou e matou uma grande quantidade de pessoas que, logicamente, muitas morreram sem estar preparada. Nós sabemos que o que faz diferença entre um crente fiel, o que faz diferença entre um crente despreparado, o que faz diferença entre um crente louco, porque o crente louco conhece a verdade, o crente louco sabe que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que Ele virá a qualquer momento.
não reconhecer que o Senhor, ao voltar e vir num tempo que não é esperado, nem precedido de sinais visíveis específicos, e permanecer nesta posição perigosa, desviado do Evangelho. Eu sei que muitos até dizem assim, mas eu não estou desviado do Evangelho, eu estou afastado. Você está desviado do Evangelho e você está cheio de demônios. Porque a palavra do Senhor diz, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que o demônio, quando sai do homem, quando aceita ao Senhor Jesus como Salvador, ele fica perdido, ele fica andando, ele fica procurando um corpo em que habitar. E quando ele volta contra aquele corpo a qual ele vivia, ele volta com mais 7 demônios, sendo, portanto, o estágio ou estado desse homem 7 vezes pior do que o que era antes. E assim também acontecerá com essa geração má e perversa. Não adianta você tentar florear, não adianta você tentar botar a cereja no bolo. Na verdade, você está desviado, você não tem o Espírito Santo, você não ama Jesus. Jesus Cristo mesmo disse, aqueles que me amam são os que me obedecem. Se você não toma santa ceia com o Senhor, você não tem parte com o Senhor. Deus, quando olha dos céus para a terra, Deus vê somente 2 tipos de pessoas: as criaturas do mundo e os seus filhos, aqueles que servem a Ele e os que não servem. Por isso, pare de inventar desculpas esfarrapadas, pare de inventar desculpas endemoniadas. Na verdade, prove para você, para mim pouco importa. Prove para você que você não está cheio de demônio e se reconcilie com o Senhor agora, nesse momento, porque Deus é Deus de já. Caso você não consiga fazer isso, você vai ver que os demônios estão dominando a sua mente. Mesmo que você diga, mas eu não bebo, mas eu não fumo, mas eu não roubo, eu não ando em adultério, mas você mente. Você se recusa a se ajoelhar diante da presença soberana do Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo. Em Lucas 18, no versículo 8, Jesus Cristo mostra que Em Lucas 18, versículo 8, Jesus Cristo mostra que uma grande parte dos crentes estarão despreparada no momento da sua volta. Jesus deixa claro que Ele não vai esperar que você se conserte, que Ele não vai esperar até que todas as igrejas locais estejam preparadas para a sua vinda. Todas as 10 virgens, tanto as prudentes como as loucas, foram surpreendidas ao vir o noivo. Isso indica que a parábola das 10 virgens refere-se aos crentes vivos antes da tribulação e não àqueles durante a tribulação, os quais terão sinais específicos precedendo a volta de Cristo no final da tribulação. Nós sabemos, nós não podemos, nós não precisamos, nós não devemos aceitar os erros da teologia atual. A Bíblia diz que Jesus virá e arrebatará a sua igreja. O anticristo vai assumir o comando da terra. Mas nesse período, muitos crentes estarão aqui na terra. Muitos dirão, puxa, Jesus Cristo veio e eu não fui. Eles reconhecerão esse fato verdadeiro, que Jesus veio e eles não foram. Assim como também saberão
que o anticristo vai cobrar deles a marca na mão ou a marca na testa, na fronte, será o sinal do anticristo que estará governando a terra pelo período de 7 anos. E no período de 3 anos e 6 meses ele quebrará a aliança e ditará a sua ordem final. Só comprará ou só venderá quem tiver a minha marca. Ele não vai dizer quem tiver a marca da besta, porque ele não é besta. Na realidade, mais besta do que ele não existe, porque ele largou toda a vida boa que ele tinha junto ao Pai nos céus e se rebelou contra o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus Javé, que está sentado neste momento entre os anjos, querubins, serafins, o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel e todos os seres viventes, milhões e milhões de anjos que dizem dia e noite sem parar que o Senhor é santo, santo, santo. Aquele que era, que é e que virá, e que julgará todos os vivos e todos os mortos, todos os povos de todas as nações. E naquele grande dia, todos os joelhos se dobrarão diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Assim será. No versículo 4, Jesus fala sobre o azeite. Jesus afirma numa série de ilustrações, ressalta a necessidade de fidelidade e vigilância do crente até que ele volte. A parábola das 10 virgens destaca a urgente necessidade disso. Pelo fato de Cristo vir numa data imprevisível, teremos que estar constantemente preparados. Na vossa paciência, disse Jesus, possui a vossa alma. Lucas 21, 19. O azeite nessa parábola representa no crente a presença permanente do Espírito Santo, aliada à fé verdadeira e à santidade. 5 outras parábolas contendo a lição da perseverança são o semeador, Lucas 8, o servo vigilante, Lucas 12, o mordomo fiel, Lucas 12, do versículo 42 ao 48, o construtor da torre, Lucas 14, versículo 28 ao 30, e o sal degenerado, Lucas 14, versículos 34 e 35. No versículo 15, a parábola dos talentos nos adverte: e nosso serviço no céu dependerão da fidelidade das nossas vidas e serviços aqui e agora. O talento da parábola representa nossas aptidões, nosso tempo, nossos recursos e oportunidade para servir ao Senhor. Enquanto estamos aqui na terra, essas coisas Deus considera como um legado seu, que Ele nos confiou para administrarmos da maneira mais sábia possível. Apenas uma abertura de parêntese. Você já imaginou que Deus te dá todos os dias 24 horas, que dividido em 3 porções, que seriam 8 horas para você dormir, para você descansar, para você recompor as suas forças gastas nas 16 horas que você usou. 8 horas você gasta junto ao seu trabalho,
usando exclusivamente para você ganhar dinheiro para ter uma vida melhor. As 8 horas que sobram, as 8 horas finais, o que você faz com ela? Usa para Deus? Então lembre-se e medite nisso. Das 24 horas, você dividindo por 3 horas, ou seja, por 3 partes, você teria 8 horas para descansar, 8 horas para trabalhar e 8 horas para servir ao Senhor. E o que você faz com essas 8 horas que você tem? Qual é o tempo que você tira dessas 24 horas para servir o Senhor? O que você tem feito para o Senhor? A sua existência aqui na terra está valendo o que para Deus? Você come, bebe, dorme e acabou. E a obra que Jesus deixou para você fazer, quando disse, vai pelo mundo e prega meu evangelho, você não está pregando o seu evangelho nem para a sua família muitas vezes. No versículo 32, fala sobre o julgamento das ovelhas e dos bodes, que vai ocorrer depois da tribulação e da volta de Cristo à terra, e antes do início do seu reino terrenal. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Daniel, capítulo 7, do versículo 9 ao 14. Na vinda de Cristo, no período da vinda de Cristo, os salvos e os perdidos vivendo aqui na terra, sobreviventes da tribulação, ainda estarão todos juntos. Este julgamento efetua a separação entre os ímpios e os justos, entre as ovelhas e os bodes. Será baseado nos atos de amor e bondade para com aqueles que pertencem a Cristo e que sofrem por isso. O amor e a compaixão são partes integrantes da verdadeira fé e salvação. Os ímpios terão entrada no reino de Cristo, mas irão para o tormento eterno. Conforme está em Apocalipse capítulo 14 e versículo 11, porque na realidade todo homem vai comparecer diante de Deus. Isso aí é óbvio, está escrito que naquele dia todos os joelhos estarão dobrados diante de Jesus Cristo, e que naquele dia todos os livros serão abertos e todos os livros estarão mostrando o comportamento de cada homem. Quantas vezes você disse que não precisava de Jesus? Quantas vezes você disse que tinha religião? Quantas vezes você disse, nasci nessa e vou morrer nessa? E muitos naquele dia verão que as suas palavras proféticas se cumpriram. Morreram nessa miséria de vida sem Jesus. Eu já ouvi algumas pessoas até dizerem, viver sem Jesus é possível, mas morrer sem Jesus já era. Embora haja até uma controvérsia, porque ninguém está totalmente sem Jesus. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Nós sabemos que muitas pessoas estão passando por aperto agora, nesse exato momento, que são 8 horas da noite. Muitas pessoas estão sendo assaltadas, estupradas, violentadas. Muitas pessoas estão sendo espancadas e mortas nesse momento. E Deus está vendo. Mas essas pessoas estavam debaixo da misericórdia de Deus o tempo todo. Mas não quiseram e morreram e partiram, e agora estão no Hades, esperando o dia do julgamento final. Satanás, na sua rebelião inicial,
contra Deus elevou uma terça parte dos anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Alguns destes estão algemados no inferno. Segundo Pedro capítulo 2, Judas capítulo 6. Os demais estão soltos, sob o domínio e controle de Satanás. Efésios capítulo 2, versículo 2. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Esses demônios que foram expulsos do céu por causa da sua rebelião ficaram na terra, possuindo a humanidade. E provavelmente são equivalentes aos demônios referidos na Bíblia. Claro que sim. Nós, geralmente, que temos uma certa proximidade das escrituras sagradas ou até de algumas religiões, nós sabemos que muitos desses demônios são adorados através das imagens. Eles habitam nas imagens e são adorados pelas imagens, e eles mesmos têm seus próprios nomes. Eles mesmos colocam os nomes que eles acham bonitos. Exu Mulambo, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Maria Padilha, Pomba Gira. Um se chama de Lucifer, mas não é o Lucifer verdadeiro, é um demôniozinho, Michuruca e Xibunga. Porque todos os demônios, por maior poder que eles têm, e eles têm um certo poder, Jesus te deu um poder maior. Quando disse, vai pelo mundo e prega meu evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Os que não crerem já estão condenados. Em meu nome expulsarão os demônios. Então, se o Senhor me deu, e o Senhor me deu a autoridade para expulsar os demônios, eu não tenho nada a ver com eles, eu não tenho medo deles. 1000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda, e nada temerei, nem a seta que voa ao meio-dia, nem o demônio que assola à meia-noite, nada temerei. E para concluir, o apóstolo Paulo disse, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu sei que o homem só perde a salvação e vai para o inferno por escolha própria, porque Deus não criou o inferno para os homens, Deus criou o inferno para os demônios. Os homens vão para lá porque preferem ir para lá. Portanto, esse estudo tem como finalidade de esclarecer. Você diz que é cristão, examina suas obras, vê se você está fazendo a obra de Deus. Veja como é a sua vida, se você tem educado seus filhos, se você tem levado seus filhos na igreja, ou se você tem ensinado seus filhos a assistirem o Big Brother na televisão. Está o seu aviso. Jesus manda te dizer, eis que cedo venho, vigie para que ninguém tome a sua coroa. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Eu espero que esse estudo possa te auxiliar, porque o nosso Deus, nosso Pai, ou seja, o Pai daqueles que fazem a vontade de Jesus Cristo, disse, perverso e enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu conheço, sondo o coração do homem para dar segundo as suas próprias obras. Muitas vezes você está pensando que está tudo bem, que você está fazendo a obra de Deus, que Jesus Cristo, quando voltar, vai te levar, mas não vai se você não estiver na posição de servo, se você não estiver na posição de família. Certa vez, Jesus Cristo estava pregando e disseram para ele, mestre, a sua mãe, as suas irmãs e seus irmãos estão ali te chamando. E Jesus Cristo disse, a minha irmã, a minha mãe e os meus irmãos
são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então não adianta você deixar ser enganado se você não estiver em comunhão com Jesus. Se você não estiver evangelizando, que foi a única responsabilidade que Jesus Cristo deixou para nós, evangelizarmos. Se você não está evangelizando, você não está fazendo nada. E naquele grande dia, quando os livros forem abertos, você vai ser julgado pelo que você deixou de fazer na obra de Deus. E vai ser condenado pelo que você fez para Satanás. E assim será. Amém.